Konnichiwa, mená! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e hoje o vídeo vai ser o quadro Mundo Nerd aqui para poder trazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje, 20 franquias de jogos de videogame que marcaram a minha infância. Na verdade, no título eu botei só jogos para poder dar uma facilitada, né? Mas aqui eu vou falar por franquias. Por exemplo, Super Mario Bros. Eu vou falar de vários jogos da franquia. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Eu acabei dando spoiler aqui de um jogo que eu já vou falar. Bom, então como todo mundo já sabe, é óbvio que isso não poderia faltar, vamos começar aqui por Super Mario Bros, cara. O primeiro jogo que eu joguei de Super Mario Bros foi sem dúvida alguma Super Mario Bros 3, porque eu tinha um cartucho pro Dynavision, cara, e eu curtia muito esse jogo. Depois disso eu fui jogar o 1, né, que é o classicão mesmo, também no Dynavision ainda. Que foi na fita que vem vários jogos juntos, mas não é de 64 jogos não, que é de 64 jogos ela não vinha com o Mario. Ela vinha com outros jogos muito interessantes, mas o Mario mesmo eu acho que ela não tinha. Bom, então eu tinha o Super Mario Bros 3 no cartucho e eu jogava pacas, cara, é muito incrível aquele jogo. E, pô, só você ver aquele monte de power-up, tem a parada do sapo lá, tem a parada de Tanuki, tem a Power Leaf, né, que é pra voar infinitamente. Pô, tem muita coisa sinistra em Super Mario Bros 3 e tem muita raça de conteúdo. Pra mim, aquilo naquela época era um jogo muito bem bolado, entendeu? Eu devia ter uns 5, 6 anos quando eu jogava o Super Mario Bros 3. Então tem muita raça de tempo. E também, o que eu não podia deixar de falar aqui é do Super Mario World, né? Que World é difícil de pronunciar essa palavra, porque se você falar sem o L, fica palavra, né? World. Mas não é World, é World. Então é meio complicado. Enfim, eu jogava muito Super Mario World também na época do Super Nintendo. E eu curtia pacas também, cara. Aquele lance de ter... O lance de voar, né? Meio diferente do Super Mario Bros 3. Que você tinha que pressionar o pra trás, assim, pro Mario não cair. Ficar tipo paraquedas na Leaf. E, cara, quando a gente descobria troço secreto em Super Mario World era épico demais. Tipo, quando a gente descobriu aquelas fases secretas, cara, aquilo ali foi muito mágico. Pra mim, aquilo não existia no jogo. Você jogava o jogo 500 vezes e não descobria um segredo. Quando você descobria, você ficava, caraca, cara, muito sinistro mesmo. Então, sem dúvida alguma, acho que não só a minha infância, mas a infância de várias pessoas aí, Super Mario Bros. Marcou muito. Então, indo ao segundo aí é Kirby, cara. Kirby Adventure de preferência, né? O Kirby clássico aí do Nintendinho também, que no caso eu também joguei no Dynavision, né? Porque aqui no Brasil não tinha Nintendinho, era Dynavision. Ou então Polystation, não sei, né? Polystation, acho que é. Enfim, o que eu tinha era o Dynavision, então eu pude jogar Kirby também. O Kirby Adventure era muito épico mesmo também. A quantidade de conteúdo insanamente grande, você poder absorver os poderes dos inimigos que você encontrava na fase e adotar esses poderes pra você. E muitos outros jogos da franquia Kirby também marcaram muito, como o Superstar, que tem coisa pra caraca pra fazer. Tem um modo competitivo de corrida, tem um modo de colecionar tesouro, tem um modo de aventura, tem diversos modos aí, cara. Então o Kirby também é um jogo muito completo, eu considero pacas, cara, um dos melhores jogos aí também. E se prepara pra ver muita raça de jogo da Nintendo nesse top 10 aí, né? No top 20, na verdade, né? Top 20. Bom, então vamos sem mais delongas a um jogo muito simples mesmo, que provavelmente todo mundo aí já jogou. Que é Pac-Man, ou o famoso, como é conhecido aqui no Brasil, Come Come, né? Que você tem que simplesmente comer os pontos e passar de fase, cara. Agora, se você passou da fase 10 desse jogo, você tem status, porque eu nunca consegui chegar nem na 10. Esse jogo é insanamente difícil, cara. Pac-Man, apesar de ser um jogo simples, é difícil pra caraca. Você tem que ter os reflexos muito bons e tem que ser muito bom mesmo de esquivar, ver de onde os fantasmas estão vindo pra poder ir pra um lugar diferente, porque é difícil. Principalmente depois que começa a ficar rápido, é difícil pra caraca. Então tá aí um jogo simples, né, mas que ele te dá aquela coisa de jogar, você sente que você tá jogando videogame, você fala assim, caraca, isso é um jogo. Esse caraca meu ficou estranho pra caraca, parece que eu ia falar, só que eu não ia. Aí foi, voltou, mas enfim. Pac-Man, cara, é simples, mas é um jogo, é um puta jogo, um senhor jogo, entendeu? Então merece ter destaque, porque até o Google já adotou a parada do Pac-Man uma vez lá no Google Doodle lá do bagulhinho. Botou lá o Pac-Man atrás de fantasmas. E isso nos leva a mais um jogo muito simples aqui, que é o Duck Hunt. Que é o quê? Você mata patinho com a pistola, cara. Você mata patinho com a pistola. Quem nunca fez isso? Quem nunca teve um Dynavision e não fez isso aí na vida?
Pegar uma pistola, mirar na televisão e pá! E essa era a graça do jogo, só isso, matar patos. Essa era a diversão das crianças antigamente, em questão de videogame. Hoje em dia as crianças jogam PlayStation 3, PlayStation 4, Call of Duty, God of War, esses jogos aí sinistrão, com gráfico, né, muito elite mesmo, muito top, final de geração assim. Troço perfeito, você vê alguns jogos, parece até atores que você tá vendo ali no jogo, e antigamente era tudo pixelado e era uma jogabilidade muito simples. Consistia basicamente nisso, você só fazia um movimento, igual o Duck Hunt, você só precisava apertar o gatilho da pistola e acertar o pato. Só isso, muito simples, é um troço que marcou, acredito eu, que marcou muita gente aí, muita gente mesmo. Então agora a gente vai pro que não podia faltar aqui na minha lista, já é óbvio, vocês já devem imaginar qual que é a minha franquia predileta de jogos de todos os tempos, que é a Castlevania, cara. Castlevania, Castellovania, tanto faz. Fale do jeito que você quiser, o jeito que foi melhor. E Castlevania é muito épico, cara, demais. Eu me lembro de jogar isso todo dia, cara, na época do Play 1. E falando de NES, né, porque eu joguei no Dynavision também, o clássico. Eu não cheguei a zerar na época que eu era criança, porque era insanamente difícil. Quem jogou o Castlevania 1, né, do NES, aí, o primeiro de todos, lá de 1986, deve saber o quão difícil é. E eu consegui chegar até a fase 5, se eu não me engano, na época que eu era criança. E eu achava aquilo incrível, cara, porque depois de um tempo, sem prática, eu fui jogar aquilo e ficava morrendo na segunda fase direto. Aí depois eu fui treinando e finalmente, depois de anos, eu consegui zerar esse jogo aí na marra, entendeu? Na moral mesmo, sem save state, essas paradas aí que os outros usam pra poder hackear emulador. Mas foi difícil pra caraca, cara. Eu me lembro de passar bons bocados pra poder derrotar a Senhora Morte aí, que é difícil. É classificado como um dos chefes mais difíceis de todos os tempos, caso vocês não saibam. Então, Castlevania é muito épico mesmo. E depois que veio o estilo Metroidvania, que é o estilo explorativo, mais RPG, aí mesmo que fez aquele sucesso incrível e insano. Então Castlevania abrange um público muito alto, muito grande, e Symphony of the Night é meu jogo predileto de todos os tempos, não tinha como ser outro resultado pra mim. Então avançando um pouco, deixando o NES de lado, agora a gente avança um pouquinho aqui pra era SNES, ou então Super Nintendo, ou então SNES, ou então whatever, chame do jeito que você quiser e do jeito que achar melhor. Então a gente não pode deixar de falar, é óbvio, velho, é óbvio de Donkey Kong, cara, Donkey Kong Country, meu Deus do céu, cara, todos os 3 jogos, muito épico mesmo. E você vai ver eu falando muito épico mesmo, sem dúvida alguma, e todos esses termos aí no top repetidas vezes, porque não tem como dizer outra coisa desses jogos aí que marcaram a infância de todo mundo, né? Todos os jogos são muito sinistros. E Donkey Kong, ele tem toda uma ambientação, toda uma trilha sonora perfeita que combinava com os cenários. Você jogando aquele lance, você realmente se sentia dentro da selva ou dentro da fase da água, ouvindo aquela musiquinha Aquatic Ambience, ou então a Sugar Burst Symphony do Donkey Kong 2, cara. E sem dúvida alguma é um jogo sinistro, era meio que um 3D pra época, né? Na verdade, acredito eu que são sprites renderizados pra parecer com 3D. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Mas na época parecia muito com 3D pro Super Nintendo, né? Então aquilo também era evolução na época. E também a gente não podia deixar de falar da rival, né? A gente não podia deixar de falar do Sega Genesis, do Mega Drive. Então a gente tem que falar de Sonic, obviamente. Sonic, esse mito aí, a velocidade do som, esse ouriço que corre pra caraca. Todos os 3 jogos de Sonic também. Eu não tenho o que falar porque todos os 3 são incríveis e fizeram um sucesso absurdo também. Eu acho interessante o fato do Sonic e Knuckles, você também poder jogar com o Knuckles, né? Um personagem novo lá que foi introduzido na série, e na época ele era novo, hoje em dia a gente considera um personagem antigo. E era tudo muito interessante, cara. Na época, qualquer coisa nova que aparecia a respeito de um jogo, a galera ia loucura, era um hype imenso. Hoje em dia, vai sair um jogo novo aí de God of War, ou vai sair um jogo novo de Call of Duty, vai sair um FIFA novo. Aí, galera, pô, que legal, quando sair eu vou comprar. Naquela época era assim, vai sair um novo jogo do Mario, um novo jogo do Sonic. Caraca, mano, vai sair jogo novo do Sonic. Chegava na escola, dava um soco dentro da cara do moleque e falava assim, vai ser o jogo novo do Sonic, mano. Tem que dar porrada mesmo pra comemorar, entendeu? Pra comemorar. Aí o moleque ficava lá todo triste, lá chorando. Aí depois ele te revidava também, se tampava na porrada e vinha o diretor na sala. Por que vocês estão brigando? Por causa do Sonic, mano. Vai ser um jogo novo do Sonic, tem que comemorar de alguma forma. Então, basicamente era isso. O hype era insano, as crianças eram retardadas demais naquela época também. Ao menos na minha escola era assim. Talvez eu tenha estudado numa escola de retardados, mas enfim. Foi muito bom, cara. Eram épocas boas, entendeu? Eram épocas boas e épocas douradas.
Agora eu vou dar uma acelerada aqui pra poder falar dos outros jogos bem rápido, porque eu já falei bastante aí desses iniciais, né? Então eu não podia deixar de falar de Metroid também, que é um jogo explorativo, que foi uma inovação na época, que foi inclusive onde a Konami se inspirou para poder fazer o Castlevania Symphony of the Night, seu estilo explorativo e RPG. Então Metroid não poderia deixar de falar. Pokémon, cara, Pokémon é um mito vivo, e continua vivendo até hoje, é uma franquia que alcança públicos de todas as idades. Eu já vi até pessoas de 60 anos jogando Pokémon. Não é mentira minha. Sério, eu já vi pessoas de 60 anos com 3DS jogando Pokémon. No evento de anime que eu fui. E eu acho interessante que Pokémon, ele abrange muitos públicos mesmo. Porque a galera que assistiu anime na infância, como eu, por exemplo, a galera que tem mais ou menos da minha idade, 20 anos, ela hoje em dia curte muito o jogo. Por quê? Porque Pokémon tem uma estratégia insana, cara. Você tem que pensar muito em montar um time pra poder ganhar no online, no modo online, que é você competir com outros jogadores, né? Então você tem que ter uma estratégia muito insana, muito boa, conhecer os Pokémons, quem é Special Attacker, quem é Special Defense, se tem IV, se não tem IV, bridar da forma certa, ganhar Egg Move. Então Pokémon tem muita raça de estratégia, muita mesmo. Você tem que pensar pacas pra poder batalhar no online, não é? Se você é criança, você provavelmente está jogando pela diversão de capturar e avançando e subir de nível. Mas se você vai avançando, você vai jogando Pokémon por muitos anos, você começa a entender que Pokémon vai muito além daquilo, cara. Ele tem um sistema competitivo incrível e é o que mantém a fanbase até hoje. Eu acho que, acredito eu, que o que mantém a fanbase de Pokémon, sem dúvida alguma, é esse lance de ele capturar todo esse público. E hoje, esse ano, eu quero fazer muitos especiais de Pokémon, principalmente para comemorar os 20 anos da série aí, que é junto comigo aí 20 anos, tudo junto, tá em casa aí, tudo junto. Então eu quero pelo menos fazer mais uns 5 vídeos de Pokémon aí esse ano, exclusivamente de Pokémon. Se der mais, melhor ainda. E falando um pouquinho de jogos de lutas, de jogos de luta. O que não podia faltar, sem dúvida alguma, é o Hadouken! Shoryuken! Street Fighter, sem dúvida alguma, cara. Street Fighter marcou a infância de muita raça de gente. Fliperama ou Super Nintendo, ou Mega Drive também tinha. Era uma das 3 coisas, Street Fighter 2, e a galera jogava muita raça de coisa, competitivo. Tinha gente que ficava apelando na rasteirinha do Bison. Se você apelava na rasteirinha do Bison, você vai saber o que eu tô falando. Você ficava da rasteira antes do cara levantar, aí você dava outra rasteira. E falando em apelação, eu me lembro de Mortal Kombat. Mortal Kombat muito me marcou também, o 2, o Trilog, né, da época do Play 1. E também tinha outra apelação no Mortal Kombat, Sub-Zero. Dava pra você congelar, dar um gancho antes do personagem cair na animação, você congelava ele de novo e dava outro gancho. Aí dava pra você ficar fazendo isso até o final da luta. Aí você ganhava de perfect, o cara não conseguia se mover. Só que tem que ser muito pixel perfect, tipo, você deu um gancho, aí antes do boneco cair no chão, você congela ele antes da animação dele cair. Aí você dá outro gancho, aí fica assim o tempo todo. Aí o cara não consegue se mexer. Pois é, os caras não viram esses bugs aí antes, né, mas dá pra você matar o cara de perfect facilmente com Sub-Zero. Tá dito aí. Também não podia deixar de falar de outro jogo do Super Nintendo que foi lenda aí, que foi Bomberman. Bomberman, por incrível que pareça, foi um jogo que não fez sucesso mundialmente. Ele é pouquíssimo conhecido mundialmente, mas é muito bem conhecido aqui no Brasil. Eu não sei por que diabos Bomberman ficou conhecido aqui no Brasil, mas ele é bem conhecido aqui. E, enfim, geral que tinha Bomberman, cara, Battle Mode, você explodir seus amiguinhos lá, você encurralar eles com a bomba, era muito engraçado. Aconteciam umas cenas muito hilárias jogando no Battle Mode, com certeza. Sem falar no arcade, que era muito divertido também, você avançar e tal. Era muito bacana, sem dúvida alguma mesmo. Avançando um pouquinho mais, a gente tem a era Play 1, né? Um jogo que me marcou muito na época do Play 1, como eu já falei pra vocês, eu curtia muito jogos 2D, mesmo na época não era 3D. Eu continuava viciado nos jogos 2D. Até hoje em dia, se eu for jogar algo, eu prefiro jogar em 2D do que em 3D. Acredite ou não, é esquisito, mas é o que eu tô acostumado, jogar jogos de plataforma ou RPG que são mais 2D do que 3D, né? Então, chegando na era Play 1, a gente tem o que? Mega Man. Mega Man X me marcou muito, cara, de todos aí. Da época do Super Nintendo foi X1, X2, X3, aí depois no Play 1, X4, X5, X6. Aí depois Play 2 não, porque X7 e X8 não são tão bons assim, né? Mas enfim, eu jogava pra caraca mesmo. Na época do Play 1 eu jogava X6 muito. A galera fala que X6 é difícil, eu acho X6 muito fácil. Acho que é porque eu joguei muitas vezes, pra mim ficou fácil. E se falar de Play 1, a gente também não podia deixar de falar de Crash, obviamente. Todo mundo também que tinha um Play 1 era obrigatório ter Crash. Crash Team Race, Crash 1, Crash 2, Crash 3, Crash Bash.
whatever. Todos os Crash aí eu tinha na época do Play 1 também. Crash Bash eu achava interessante também, que era meio que uma competição, né? O Crash in Race, que dava pra jogar com muitos outros personagens além do Crash. Então era muito incrível, foi um sucesso estrondoso também que o Crash fez. Também não poderia deixar de falar de Play 1. Falou em Play 1, o que se lembra também? Terror. Play 1 terror, Play 1 terror, Play 1 terror. Resident Evil. Resident Evil foi um mito também. É um dos poucos jogos de tiro assim que eu curto. Sinceramente, eu não curto muito jogos de tiro. Mas Resident Evil eu curto. Resident Evil é sinistro, cara, demais. E todo o lance de terror, né, que envolve a franquia, principalmente o que eu curti muito mesmo de jogar foi o Resident Evil 3, que já é em terceira pessoa, né, meio que tem os gráficos são muito sinistros pra época do Play 1. Então eu gostava muito, que tinha aquelas cenas do Nemesis, cara. Nemesis me dava medo, cara. Nemesis chegava lá do nada e saia explodindo a merda toda, tinha que correr dele. Mas enfim, era um jogo muito sinistro mesmo. E eu já falei isso acho 500 vezes aqui. Sinistro mesmo, maluco mesmo, muito sinistro, muito épico mesmo. Então esses são os termos que eu uso e vou usar sempre, porque é o que me vem à cabeça quando eu falo de jogos épicos, como esses mitos. Bom, então falando mais um pouquinho de luta e fliperama, a gente não poderia também deixar de fora The King of Fighters. Obviamente, porque The King of Fighters foi um jogo que imitou muito também aqui no Brasil. E a galera jogava pra caraca também. Pô, como? Yoro incorporado, cara, apelação lá no fliperama, né? The King of Fighters 97, Orochi. Muito sinistro mesmo. Usto! Pois é, Yori é muito sinistro. Yori é épico. Pokémon Sun e Moon aí, ó. Vamos botar Yori e Kyo pra seus lendários aí de Pokémon Sun e Moon. Vai ficar épico. Kyo e Yori pra seus lendários de Pokémon Sun e Moon. Pois é, lembrei disso, não sei porquê, mas enfim. E não tem mais o que falar de The King of Fighters também, porque eu curti todos desde 94 até 2003. Depois que mudou um pouco pra 3D, assim, deu aquela balanceada, né? Mas tudo indica que o 14 vai ser muito bom. Eles estão produzindo aí, tudo indica que o 14 vai se superar. Então The King of Fighters marcou não só a minha infância, mas de muita gente também. E combos, era um jogo de combo sinistro. Você armava os combos quando você quando batalhava com uma pessoa que sabia jogar, era uma merda, porque ficava complicado. Então também não podia deixar de falar aqui, Nintendo, fala aí o que se associa Nintendo a verde. Você fala Nintendo verde, o que te vem à cabeça? Luigi! Não é o Luigi não, é o Link. Ou como muitos gostam de chamar os leigos aí, a Zelda. Ou Zelda. Então o jogo do Zelda, esse carinha verde aí, orelhudo, né, o do Zelda. Não, chega de falar errado, porque senão os outros vão achar que eu sou noob. Então o jogo do Link, que é obviamente The Legend of Zelda, que é Zelda é a princesa, não o Link, mas todo mundo se enganava, igual Metroid, todo mundo chamava Samus de Metroid. Então é um jogo que marcou a infância de muita gente. Ocarina of Time, Majora's Mask no Nintendo 64, quem tinha aí jogava pra caraca, eu sei que jogava. E foi um jogo sinistro, eleito por muitos um dos melhores jogos de todos os tempos também, Ocarina of Time. Não tenho muito o que falar de The Legend of Zelda também, épico, simplesmente épico. O que nos leva a mais uma coisa do Nintendo 64. Super Smash Brothers! Cara, o hype disso, o hype dessa merda. Você imagina só. Nintendo anuncia que vai lançar um jogo de luta. Ah, tudo bem, jogo de luta. Normal, toda empresa tem um jogo de luta. Mas esse jogo de luta vai ter o Mario. Como assim? O jogo de luta do Mario vai ficar estranho. Mas não vai ter só o Mario, ele vai ter o Link. Jogo de luta do Mario contra Link vai ser o quê? Super Mario Bros vs Link? Não, também vai ter o Donkey Kong, vai ter a Samus, vai ter o Kirby e o Pikachu. Caraca, mano, que jogo doido! Como é que vai ter Pokémon lutando com Mario, com Sonic? Com Sonic não, com Sonic foi bem lá na frente lá no Brown. Como é que vai ter Mario lutando com Sonic, com Yoshi, com Samus, com Donkey Kong? Esse jogo vai ser uma doideira, mano. E não foi outro, quando o jogo lançou foi um sucesso estrondoso. E foi uma sacada muito genial da Nintendo lançar esse jogo, juntando várias franquias, fazer esse crossover aí. E sem dúvida alguma é um jogo que bombou e bomba até hoje aí no Super Smash Bros 4, com personagens que a gente nunca imaginou que ia estar no Smash, né? Hoje em dia a gente tem Cloud do Final Fantasy no Super Smash Bros, junto com a renca de Pokémon, que antigamente era só Pikachu e Jigglypuff, agora tem Charizard, tem Mewtwo, Lucario, tem muita raça de Pokémon, tem vários personagens do Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man, cara, Pac-Man, Sonic, Solid Snake, que teve no Brawl, mas não teve no último agora. Bayonetta, como assim? Bayonetta, um personagem que é de um jogo que é mais 16 ou mais 18, tem no Super Smash Bros também lutando com o Mario, com o Pikachu.
Então é muito sinistro, cara, você vê essas uniões aí, até Ryu tem agora no Smash Bros. E o mais interessante é que o Ryu é o único personagem do jogo que tem um combo, assim, muito diferente dos outros personagens, né? Porque o dele C pra frente pega, que é o Hadouken. Então ele é o único personagem que tem um C pra frente do jogo. Então isso torna único também dentro do Smash Bros. Não tenho mais o que dizer a respeito de Smash. Então indo para as últimas duas franquias, já são bem no final mesmo da infância, né? Que Play 2 já não era mais considerado, mas enfim, eu tinha que falar de Disgaea aqui, que é um RPG tático, que marcou muito também. Eu jogava muito, cara, eu cheguei ao level... No Disgaea 2 eu cheguei no level 600 e alguma coisa com o personagem, que vai até o level 9.999, principalmente, e dá pra você reencarnar, voltar do level 1 com todos os status do 9.999. Todos os status base, né? Não todos os status, exatamente. Aí dá pra você chegar no 9.999 de novo, ficar fazendo isso infinitamente. Então é um RPG tático que ele é muito grande e você nunca vai acabar de jogar ele, porque sempre vai ter conteúdo pra você desbloquear. É muito difícil desbloquear o jogo 100%. É impossível, diria eu. E também RPG Maker. É meio que uma engine, né? Não é muito bem considerado um jogo, é mais um software comum pra produzir jogos. Mas eu me divirto tanto com RPG Maker, cara, que eu também considero o jogo. Quem não sabe, eu criei Creepypasta Land, que é um jogo de terror, dentro do RPG Maker, né? Então é, sem dúvida, uma engine que eu considero também um jogo e também me marcou muito desde as épocas antigas, RPG Maker XP, RPG Maker 2000, aí depois veio os outros, né, VX, VX Ace, agora tem um MV, e RPG Maker é mito também, é lenda, e é isso. Esse foi o top 20 aí, franquias de jogos que me marcaram. Eu queria falar um pouquinho de todos esses jogos aí, que marcaram não só a minha vida gamer, mas a vida de muita gente aí, que tá assistindo esse vídeo agora. Provavelmente muitos de vocês jogaram esses jogos na infância. Então eu queria falar um pouquinho disso tudo, cara, porque pra mim jogos, todos esses jogos aí são incríveis, incríveis mesmo, e marcaram história. Vão ficar pra sempre no coração e na mente de todos os gamers que jogaram eles e que ainda vão jogar. Então você que hoje em dia joga muito PlayStation 3, muito PlayStation 4, até PC, né, você que tem aquele PC gamer bem forte, você que é novo assim que eu tô falando, né, tem 12, 10 anos, até 8, que tem muita gente de 8 que joga pra caraca também. Então, cara, vai lá e faz isso. Joga um desses jogos aí que eu te falei, joga alguns deles, seleciona uma listinha e vai jogando, porque esses jogos marcaram história. Eles têm que ficar pra sempre no coração dos gamers. Então se você se considera um gamer, cara, joga ao menos desses 20 que eu falei, joga 10. Porque eles são necessários pra poder continuar a história dos jogos e a vida gamer de muitas pessoas aí ficar marcado pra sempre. Então é isso, cara, esse foi o vídeo hoje dedicado a todos os gamers do Brasil. Dedicado a todo mundo que tem essas 20 franquias aí no coração que eu citei. Então é isso, muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!